Está no ar o nosso programa Sentidos, o seu espaço para ações sociais e inclusão. Vamos dar uma olhadinha em o que a nossa equipe preparou para o programa de hoje. 45,6 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Veja a radiografia do IBGE. Primeira licenciada AVAP em Belém, no Pará, reabilita, capacita e inclui pessoas com deficiência. Jovens de baixa renda encontram oportunidades em expressões culturais. SAMU São Paulo recebe certificação internacional pela qualidade e mais novos sinais no quadro Aprenda Libras. O Brasil tem quase 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo dados do próprio IBGE. São 23,9% da população brasileira com pelo menos um tipo de deficiência, seja visual, física, intelectual ou auditiva. Vamos dar uma olhada. Rebeca nasceu com síndrome de Down. Não é porque ela tem Down que a gente tem que resguardar, né, ou proteger demais. Acho que isso não é legal. Tem que criar para os outros também, né, para o mundo. Acho que isso é o mais importante, porque quando ela estiver maiorzinha, para ela entender. O velejador Las Grael adquiriu deficiência física após um acidente de lancha. A vida é uma superação diária para todos nós, não só a pessoa deficiente. Os dois estão entre os 45,6 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência, seja porque nasceu com ela ou adquiriu depois de algum acidente ou doença. Os dados são do Censo 2010 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que aplicou um questionário onde as pessoas declaravam ter alguma dificuldade, grande dificuldade e até impossibilidade total para escutar e enxergar na parte intelectual ou para se locomover, como no caso de Almir, que foi vítima de arma de fogo, se recuperou e continua seu desenvolvimento profissional. O universo está maior para os deficientes, eu acho que eles têm mais que estar presentes mesmo, para só com a sua presença os olhos vão ser voltados a eles e isso proliferado e crescendo cada vez mais, né? Essa radiografia do IBGE mostra também que o Nordeste é a região do Brasil que concentra maior número de pessoas com deficiência, 26,6%, seguida por Sudeste e Norte, 23%, enquanto nas regiões Sul e Centro-Oeste mostram as menores proporções, 22,5%. Como eu já fiz graduação, pós-graduação, eu procuro estar sempre investindo em mim, tá entendendo? Até porque deficiência não é um defeito, é apenas um obstáculo que você tem para superar. A deficiência visual é a mais frequente e atinge quase 36 milhões de brasileiros, o que representa 18,8% da população. Destes, 6,6 milhões têm grande dificuldade ou não enxergam de modo algum. O que o deficiente precisa? De uma oportunidade, essa é a palavra X. Nunca uma pessoa pode ser julgada pela deficiência. Primeiro, o empregador tem que avaliar a capacidade e não a deficiência. A dificuldade de locomoção atinge 13,3 milhões de brasileiros, o que representa 7% da população. A deficiência motora severa, pessoas com grande dificuldade ou incapazes de se locomover, foi declarada por 4,4 milhões de pessoas. Você tem que se sentir útil, né? Você tem que fazer alguma coisa, não adianta ficar lá só esperando as coisas caírem de mão beijada. Eu poderia ficar lá aposentadinho, receber lá aquela merrequinha, mas e aí, o que eu estou contribuindo para o mundo, né? Então eu decidi encarar de frente, eu acho que todo mundo tinha que fazer isso. Pô, se você tem uma capacidade, vai lá, corre atrás. Já a deficiência auditiva atinge 9,7 milhões de pessoas, representando 5,1% da população brasileira. Os casos mais severos somam um pouco mais de 2 milhões de pessoas, das quais 344 mil são surdas. A minha vida é sonora, porque eu sou pós-lingual, isto é, eu fiquei 42 anos ouvindo. Né? Tudo, música, tudo. E depois perdi subitamente. Não consegui aprender Libras, sempre vou me considerar um surdo profundo. A deficiência intelectual, também considerada severa, foi declarada por 2,6 milhões de pessoas, representando 1,4% da população brasileira. Um público que começa a ter mais oportunidades,
Paulo é um deles. Está fazendo cursos para conquistar um emprego. Vim buscar coisas informáticas que as empresas estão pedindo mais. Tenho um sonho de comprar meu próprio terreno, construir minha própria casa, né? Porque a gente nunca vai ter a nossa mãe o resto da vida, né? Os estados brasileiros com menor índice de pessoas com deficiência são Mato Grosso do Sul, com 21,5%, Roraima, com 21,2% e Santa Catarina, com 21,3% da população. As minhas limitações não me limitam à vida, não me limitam a viver o hoje. Então, assim, eu tenho muitas limitações em função da visão, não posso enxergar direito, mas isso não me entristece de forma nenhuma. Eu sempre soube lidar muito bem com isso em todos os lugares. Segundo o IBGE, o aumento nos números de 14,5% em 2000 para 23,9% em 2010 de pessoas com deficiência no Brasil pode ser explicada pela mudança na forma de fazer as perguntas. Fato é que este grande número indica que as políticas públicas para esta população precisam ser pensadas não mais como uma ação para uma minoria. Que a gente não vai parar enquanto não tiver ideal para todas as minorias desfavorecidas, para que todos tenham os mesmos direitos, porque deveres a gente já tem.